bom dia a todos. Bem-vindos a este fórum do Jornal IT Channel. Este mês dedicado ao Data Center e sob o mote do Core ao Edge. Eu sou o Jorge Bento, sou o diretor do Jornal IT Channel. É um prazer estar convosco neste direto, neste live, o espaço que reúne o ecossistema das empresas de tecnologia, fabricantes, parceiros. Também contamos hoje com a presença da Associação Portuguesa de Data Center, Portugal DC, ao qual agradecemos, e vamos falar daquilo que é o core, o coração da transformação digital, que é, de facto, o data center. Tudo acaba por se passar no data center e ele é um pilar estratégico da transformação tecnológica. O data center tem em Portugal conhecido um crescimento explosivo. Nós, neste momento, em termos de capacidade instalada em Portugal, teremos entre os 50 e os 60 megawatts, mas se calhar dentro de poucos anos não estamos na casa dos megawatts, estamos na casa dos gigas, dos gigawatts, dados os projetos que já estão em fase de planeamento ou que já estão lançados mesmo. Também sobre essas novidades, penso que o Luís Duarte da Portugal DC nos dará um panorama completo. Quero agradecer a todos então que nos acompanham, claro, e agradecer novamente aos nossos convidados que vão enriquecer este painel de debate. Comigo para moderar este debate está a minha colega jornalista Marta Quaresma Ferreira, ao qual eu passo a palavra. Marta. Obrigada, Jorge. Bom dia a todos. Sejam uma vez mais bem-vindos a mais um fórum daqui do IT Channel. Este mês, como o Jorge já explicou, vamos ter então aqui um debate sobre os data centers e um tema que tem vindo a ser crescentemente debatido e analisado em Portugal, e este ano não será com certeza exceção. E vamos então ter aqui um debate enriquecido com o nosso painel de hoje. Antes de passarmos às perguntas propriamente ditas, e quem nos acompanha sabe que gostamos sempre de apresentar quem aqui está hoje connosco, e seguindo a ordem alfabética das organizações que aqui estão presentes, duas boas-vindas ao Rui Fialho, em representação da Huawei. Bom dia, Rui, seja muito bem-vindo. Uma pequena apresentação. Bom dia, Marta, bom dia, Jorge, bom dia, restantes colegas do painel. Mais uma vez aqui presente, é sempre um prazer e muito obrigado pelo convite para aqui estar. Portanto, o meu nome é Rui Fialho, sou Solutions Architect na Huawei, muito orientado às soluções de armazenamento, proteção de dados, inteligência artificial e a forma como isto tudo liga, obviamente, com o data center. Portanto, vai ser aqui um prazer e acho que vai ser aqui um fórum muito enriquecedor. Obrigado e um bom fórum para todos. Obrigada, Rui. Temos também connosco hoje a IP Telecom, Filipe Frasquilho, também já participou aqui connosco em alguns fóruns. Bom dia, Filipe, muito bem-vindo. Muito bom dia a todos. Agradecer o convite para estar aqui presente. Mais uma vez é sempre um prazer estar nestes fóruns. O meu nome é Filipe Frasquilho, eu sou o diretor de serviços TI da IP Telecom, que leva os serviços da modalidade de data center e cloud. Portanto, espero que possa acrescentar neste painel algumas valências com os meus colegas do painel. Obrigado. Muito obrigada, Filipe. Temos também connosco hoje a Maxi Global, representada pelo Paulo Carneiro. Bom dia, Paulo, bem-vindo. Olá, bom dia a todos, obrigado pelo convite. O meu nome é Paulo Carneiro, sou o diretor da Maxi Global em Lisboa, com as responsabilidades inerentes a esse cargo e também para a área comercial e também com a responsabilidade de abrir canais internacionais também para a Maxi Global. Muito obrigada e uma vez mais bem-vindo, Paulo. Temos também, como o Jorge já tinha referido, hoje a Portugal DC, com muita honra ter aqui a participação do Luís Duarte. Bom dia, Luís, muito bem-vindo. Bom dia Marta, bom dia Jorge, bom dia a todos os colegas de painel e a quem nos está a assistir. Muito obrigado pelo convite à Portugal DC, que para nós é uma grande honra poder estar aqui num painel a discutir o tema do momento. O meu nome é Luís Duarte, sou coordenador da área de património da CIBS e sou também presidente da Associação Portuguesa de Data Centers, a Portugal DC. É uma associação que foi fundada há 2 anos e conta atualmente com cerca de 150 associados.
Muito obrigada, Luís. E temos também connosco, a fechar aqui o painel, a Vertiv, representada pela Isabel Pinto. Muito bom dia, Isabel, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada por mais um convite. Bom dia a todos, bom dia aos colegas de painel. O meu nome é Isabel Pinto e eu sou Partner Channel Manager da Vertiv em Portugal. Obrigada, Isabel. Temos as apresentações feitas. Jorge, vamos para a primeira questão, vamos para o nosso debate. Muito bem, obrigado, Marta, é isso mesmo. E vamos então iniciar o nosso fórum fazendo aqui uma fotografia do estado atual deste mercado. Eu, como disse na introdução, é um mercado que tem sido explosivo e assim se prevê que continue a ser. Mas é um mercado que tem vários segmentos. É um mercado que tem o colocation, que é parte, talvez, com um crescimento mais significativo e é aquilo que também interessa mais aos nossos leitores. Esse é o empresarial. O mercado empresarial é um mercado mais ou menos estável. E depois temos o Edge, o Edge Computing, que é o Data Center para Edge, que é obviamente um trend que vai continuar e vai continuar com um crescimento muito grande. E depois temos os hyperscalers, mas isso é um tema um pouco à parte. Mas quem nos pode explicar e dar-nos aqui uma visão global do estado atual e que se prevê é o Luís Duarte, da Portugal DC, ao qual eu endereço então este tema em primeiro lugar. Luís, uma perspectiva onde estamos e para onde é que a Portugal DC vê que nós estamos a caminhar. Obrigado, Jorge. É uma responsabilidade grande estar-me aqui a estrear no painel e ficar logo aqui com a primeira intervenção. Obrigado pela vossa disponibilidade. De facto, aquilo que vivemos hoje em dia neste setor de data centers em Portugal, é único. Temos aqui um novo ciclo de desenvolvimento. E para isso, essa é a razão de ser da Associação Portugal DC ter nascido há 2 anos, e publicámos no final do ano passado um Market Outlook que nos dá precisamente a fotografia que o Jorge estava a identificar. Existe um crescimento bastante acelerado, e aquilo que nós prevemos para os próximos 5 anos, até 2030, 2031, é um crescimento que vai a 44 vezes a capacidade que está hoje em dia instalada. Nós devemos crescer, o mercado em Portugal deve crescer até 1,5 gigas, e isto, em termos de números macroeconómicos, é bastante interessante porque são volumosos. Prevê-se um investimento na casa dos 13 mil milhões de euros. Estamos aqui a falar apenas em infraestrutura hum, de suporte dos data centers. E prevê-se que este crescimento tenha um impacto no PIB português de cerca de 3,7 mil milhões de euros. Em associação a isto, temos também previsto um desenvolvimento de postos de trabalho indiretos e diretos na casa dos 10 mil postos de trabalho. Estes 10 mil postos de trabalho trazem também o desafio que também está na agenda do dia, que é o desenvolvimento de talento e a atração de talento face à escassez de talento especializado que existe. Mas, de facto, são números surpreendentes e que fazem, com todo o mérito para aquilo que já foi investido em Portugal, fazem de facto Portugal aqui um ponto bastante ímpar, dadas as características que tem. Portugal tem acesso a 25% dos cabos submarinos que existem a nível mundial. Nós conseguimos ligar a todos os pontos e somos de facto aqui uma porta de entrada para a Europa e de ligação para os outros continentes. Muito obrigado, Luís. Realmente são dados fantásticos. Estamos a falar no impacto do PIB, estamos a falar de equivalente mais ou menos superior a 1%, se fossem em termos anualizados. Eu sei que esse investimento vai decorrer ao longo de alguns anos, mas é um impacto tremendo mesmo em termos macroeconómicos para um país como Portugal. Eu dirigi agora a mesma questão à Isabel,
Pinto, da Vertiv, agora visto do ponto de vista necessariamente um fabricante, mas um fabricante está envolvido em muitos projetos também que estão em curso. Isabel? Sim, efetivamente, não há muito mais a acrescentar ao que o Luís disse a nível global. Mas sim, todo este crescimento e principalmente a evolução rápida ahm, que este crescimento está a ter a nível nacional, traz-nos imensas oportunidades para qualquer um dos vendors, especialmente vendors de infraestrutura crítica como nós, ahm, imensas oportunidades e imensos desafios, e principalmente colocam o país sobre uma lupa muito interessante, e dá uma dimensão ao país, porque somos sempre aquele retângulo pequenino ali no cantinho, mesmo dentro das nossas companhias, e isto dá-nos uma presença e uma dimensão muito interessante e muito importante, para além de todas as oportunidades de negócio que traz para cada um de nós. Muito obrigado, Isabel. Eu dirigi este mesmo tema, este outlook, este retrato como estamos, e um outlook para os próximos tempos, ao Paulo Carneiro da Maxi Global. Como é que vocês veem as oportunidades neste mercado? Paulo. Obrigado, Jorge, pela pergunta. Sim, já falámos aqui um pouco, o Luís e a Isabel também já fez aqui um retrato do negócio, e nós na Maxi Global sentimos esse crescimento de uma forma bastante acentuada. Eu posso dizer que 2025 crescemos 40% nas vendas, nas soluções de data center. Os clientes em particular têm muita necessidade de um crescimento dos data centers, mas de uma forma já muito mais com flexibilidade, já a pensar no futuro. Se daqui a 2, 3 anos esse data center também já estiver esgotado, se podem crescer, e nós temos dado respostas nas nossas soluções modulares para esse tema de uma forma mais rápida, com instalando unidades pré-fabricadas, o que responde rapidamente às necessidades do cliente atualmente e também para o futuro, e evitando aquelas obras civis que nós sabemos que em Portugal estamos com grandes dificuldades de recursos humanos, Uhum. seja para a construção, seja até dos temas de licenciamento, e nós conseguimos responder dessa forma. Portanto, tem sido muito desafiante este processo de crescimento dos data centers, seja eles os data centers tradicionais, depois num crescimento, também a parte do Edge, dos micro data centers tem sido muito desafiante para todos este processo. Muito obrigado, Paulo. Eu vou passar a palavra à minha colega então para o segundo tópico, Marta. Muito obrigada, Jorge. Efetivamente já tivemos aqui um contexto inicial, e também importa aqui perceber quais são os fatores que estão por trás deste crescimento. Inclusivamente nós no IT Channel recentemente, a semana passada, se a memória não me falha, publicámos também dados do State of European Data Centers 2026, um documento ou um estudo também lançado pela aquela que é a Associação Europeia de Data Centers, que conta obviamente com várias associações, incluindo, e o Luís pode-me corrigir se não estou em erro, também a Portugal DC, que dá aqui o seu contributo para este estudo, e efetivamente coloca o sul da Europa, onde obviamente Portugal se inclui, Portugal, Espanha, como os mercados com uma elevada expansão, uma rápida expansão, e os mercados a ter, digamos assim, debaixo do olho nos próximos tempos, e que vão beneficiar desta aceleração do crescimento do mercado de data centers. Dado este contexto, perguntava ao Rui Fialho, da Huawei, quais são os verdadeiros motores de crescimento no setor, sendo que, por exemplo, este estudo fala da questão da inteligência artificial, da cloud, mas eu perguntava ao Rui quais os verdadeiros motores, para além da inteligência artificial, da cloud, a soberania dos dados, a modernização aplicacional, a conectividade internacional, que também diz muito à Huawei. Onde é que estão os verdadeiros motores deste crescimento? Bom, Marta, muito obrigado pela pergunta, e pronto, e como já falámos outras vezes, e como é certo e sabido aqui nos mercados, os dados são os ativos mais valiosos das organizações. Hoje em dia, o maior bem que uma organização tem a ver com os seus dados. Portanto, a forma como são armazenados e trabalhados tanto pode representar uma fraqueza e uma exposição negativa para a organização, como pode ser a mais-valia catalisadora do sucesso.
Ora, estes 5 vetores que foram referidos, inteligência artificial, soberania de dados, cloud híbrida, modernização aplicacional ou conectividade internacional, são 5 entre vários outros que estão muito interligados, de forma dinâmica com diferentes importantes e com um papel muito relevante no crescimento do setor. A inteligência artificial será, obviamente, e provavelmente o principal catalisador, porque é uma alteração, uma mudança, seja aos requisitos do data center, seja a forma como os dados são trabalhados. Mas é isso mesmo, ou seja, é um catalisador porque implica esta modernização aplicacional, beneficia da conectividade internacional pela partilha de informação, obviamente que beneficia também utilizar a cloud híbrida para garantir a soberania dos dados, que é também esta preocupação, onde é que estão, quem é o proprietário, e portanto há aqui uma partilha, mas uma partilha que tem que permitir uma interligação e um esforço conjunto, mas ao mesmo tempo sem perder esta mais-valia que é eu sou dono dos meus dados. Obviamente que a Huawei, como disse, é uma multinacional presente em mais de 170 países e, portanto, todos estes vetores são endereçados, nós temos ofertas nas mais variadas áreas, estamos obviamente muito empenhados aqui na minha área específica com as soluções de inteligência artificial que vão permitir interligar estes dados e que vão permitir extrair mais informação e mais valor destes mesmos dados. Obrigada, Rui, pelo seu contributo. Gostava também de ouvir nesta questão o Paulo Carneiro aqui, a vossa perspectiva e aquilo que acredito que em alguns pontos sejam comuns com o Rui, mas Paulo, força, a sua partilha, por favor. Sim, eu ia dizer exatamente isso. O Rui tocou em pontos que nós estamos completamente de acordo. Acho que estes elementos não funcionam de forma isolada, complementam-se. A inteligência artificial permite otimizar os processos, já sabemos, extrair valores e criar valor no negócio. Depois, a cloud híbrida, seja ela em colocation, seja ela no fundo de cloud, com informação mesmo dentro de casa do cliente, assume um papel determinante a combinar a segurança, o controle das infraestruturas, a própria escala e a capacidade quase ilimitada de crescimento. E isto tem que ter um desempenho, um custo, e depois também temos a parte do compliance, não é? Que é muito importante. E é aqui que entra a parte da soberania dos dados, e isso é uma prioridade estratégica. Sabemos que, e falamos agora muito das regulações europeias para a parte dos dados, e isso é uma questão de confiança e até de resiliência económica dos países, não é? Portanto, a conectividade também é um ponto muito importante. Falámos aqui que somos um elo de ligação entre o mundo, e a Maxi Global nisso tem participado ativamente nesses processos, seja aqui em Portugal, seja também em outras geografias, criando esses sites de ligação entre cabos submarinos. Temos estado em muitas dessas construções com as nossas soluções modulares, e temos participado fortemente nesse tipo de ligações. Portanto, todos estes temas que falamos aqui estão todos interligados, são bastante importantes e não trabalham isoladamente. Claro, muito obrigada, Paulo. Gostava também ainda de ouvir aqui os 2 cêntimos do Filipe aqui para esta questão, a sua opinião. Bom, é difícil aquilo que já foi dito e concordo na globalidade com o que o Rui e o Paulo disseram. No entanto, acho que há aqui um fator que, portanto, dos 5 apontados, há um deles que é preponderante e que não foi assim tão falado, que tem a ver com a componente do problema geopolítico, e que muitas das entidades hoje em dia estão a começar a fazer o processo de geopatriação, isto é, por causa da soberania dos dados, retirar alguns dados de hyperclouds e trazer para os seus próprios data centers, numa ótica de garantir a soberania dos dados e estar de acordo com o compliance, conforme também o Paulo referiu. E esse fator está a ser, na Europa, e aqui focando mais na Europa, um fator que tem levado a um crescimento bastante das solicitações a nível de data centers. Adicionalmente, com aquilo que já foi dito, como é óbvio, nós temos a vantagem de ser um país, como se costuma dizer, à beira-mar plantado, tem a vantagem da interligação dos cabos submarinos, já foi aqui falado. No caso da IP Telecom, e como penso que todos sabem, nós com a interligação do continente Açores e Madeira, o Anelcam, vamos estar nesse mercado, e também fazemos a conectividade e possibilitamos a conectividade dos vários operadores internacionais chegarem a Portugal. Estamos muito bem posicionados nisso
e, como é óbvio, juntando esta componente com os nossos data centers, temos sentido no mercado essa necessidade para, depois, numa fase posterior, e aí sim, se eu não falasse em inteligência artificial também não ficava bem, a inteligência artificial, como é óbvio, como um motor focado naquilo que já foi falado, nomeadamente saber informação, onde é que pode estar, o controle sobre essa informação. Obrigada, Filipe. Realmente a inteligência artificial foi aqui um game changer e tem sido e continuará a ser. E é precisamente sobre isso que vamos falar na próxima questão. Passo a palavra então ao Jorge para a próxima questão. Sim, vamos olhar um pouco para a parte um pouco mais estrutural de data center e das limitações que os data centers, muito do parque instalado, poderá ter face às alterações nos consumos, nos workloads, sobretudo aqueles que se espera, já estão a acontecer, e que se esperam que sejam exponenciais no crescimento, que são os workloads ligados à inteligência artificial. A minha pergunta, e eu vou dirigi-la em primeiro lugar ao Paulo Carneiro da Maxi Global, é que limitações estruturais vocês encontram e que encontram os vossos clientes e nos projetos que fazem, quais são as soluções para resolver estas limitações que existem? Paulo? Obrigado, Jorge, por essa pergunta. O que nós temos detectado nos data centers mais chamados tradicionais é muitas vezes a densidade energética que é insuficiente para os workloads, por exemplo, da IA, suportados por GPUs e aceleradores muito avançados, que exigem muita potência por rack. Enquanto que há 4, 5 anos atrás falávamos em racks de 10 kW e achávamos que já era bastante, eu posso-vos dar um exemplo. A semana passada estive numa reunião com um cliente, isto ainda é uma reunião muito preparatória do projeto, mas ele falou-me, a base de partida da potência que ele queria por cada rack era 100 kW. O que é uma coisa que não era normal há 3, 4 anos atrás falar-se nisso. E depois, isto tem a ver também depois com outros desafios, que é o tema do arrefecimento das próprias infraestruturas, que, claro que nós já sabemos e já vimos, todos nós já vimos as soluções de liquid cooling, direct to chip, para fazer o arrefecimento, e isso, sabemos que pode vir a resolver temas, mas existem muitas reservas, inclusive com o direct to chip, que sabemos que ele pode arrefecer, como diz o nome, o chip, mas depois toda a parte que está à volta, que também debita bastante calor, que cerca de 80%, para onde é que esse calor o que é que vai acontecer a esse calor? Portanto, tudo isso são desafios. Também existe o desafio da manutenção neste tipo de soluções, que existe algumas reservas, como é que fazer a manutenção, e depois também os próprios fabricantes são muito reduzidos, portanto, o que também demonstra também alguma reserva quando se vai fazer este tipo de escolhas. Os data centers tradicionais não foram pensados neste tipo de dissipação térmica, não é? E por isso nós, neste tipo de soluções, o que nós estamos a apresentar a clientes são soluções flexíveis, que podem crescer, sejam elas com soluções modulares, que à medida que o negócio vai crescendo do próprio cliente, vai também crescendo o seu data center, não fazendo uma solução fixa. Isso também o que é que inclui? Inclui que o investimento não é tão elevado, porque como acompanha o negócio, o investimento vai sendo executado à medida que o próprio negócio cresce. E depois também temos o tema da latência, porque temos que distribuir muito toda a informação, seja ela por cloud, seja ela por edge, e isso depois, quando muitas vezes precisamos daquela informação na base de um tempo real de um clique, ela está distribuída e isso é outro desafio. Portanto, estamos a tentar resolver os clientes com soluções modulares, apesar de haver este desafio que tem a ver com a nível de energia, o próprio, a forma como chega a energia ao cliente e a capacidade que tem de ter energia, e também a parte da climatização dos data centers, que também é outro desafio muito, muito grande. Obrigado, Paulo. Eu dirijo a mesma questão ao Filipe Frasquilho, da IP Telecom. O Paulo já disse quase tudo. E nós, como prestadores de serviços de housing e data centers, estamos a falar na ótica empresarial,
temos sentido bastante essa dificuldade, que é conseguir conciliar os workloads normais e tradicionais que o data center tem com os workloads agora da inteligência artificial. E isto não é de todo fácil, porque as capacidades energéticas necessárias para dois, três racks no meio de uma quantidade de racks tradicionais não é nada fácil a conseguir responder. Nem é tanto na componente energética global do data center, é mais na componente do arrefecimento. E aí sim, essa é a grande dificuldade, e é isso que nós tentamos ajudar os nossos clientes para conseguir ter áreas específicas para este tipo de workloads, porque é muito mais fácil não, ter um data center novo preparado para estas componentes do que adaptar um data center que já existe para levar estas componentes. E, portanto, aquilo que temos tentado responder é ter áreas específicas dentro dos data centers mais tradicionais para responder a estes workloads de energia e de arrefecimento que são realmente nada normais para aquilo que nós temos assistido nos últimos anos. Exato, é criar como uma sala separada para estas novas cargas. Isabel Pinto da Vertive, o Paulo há pouco estava a dizer que há poucos fabricantes nesta área. Mas acho que chegam, acho que chegam. Eu acrescentaria apenas algumas questões, porque efetivamente o Paulo deu o panorama geral, sem dúvida. Eu acrescentaria apenas que nós, no nosso portfólio, já temos soluções de arrefecimento até 200 kW por rack, portanto, isto vai continuar a crescer e a complicar de uma forma super acelerada. Concordo exatamente com tudo o que foi dito, apenas queria referir dois aspectos. Em relação à refrigeração, efetivamente o que nós também já estamos a ver é que em determinadas situações de grande densidade computacional, temos de recorrer a tecnologias combinadas de refrigeração, ou seja, tal como a Paulo dizia, o liquid cooling para a refrigeração direta ao chip e depois uma tecnologia combinada com expansão direta ou portas frias ou o que seja para refrigerar o resto da sala, conforme ele dizia, porque também é preciso não esquecer essa parte, não é só o chip que gera calor, ok? Tudo isto para além, portanto, a densidade computacional cria picos de consumos de energia que têm que ser acautelados. Esses picos ou esses incrementos pontuais de densidade computacional levam a consumos de energia, mas também a geração de calor e, portanto, faz crescer mais uma vez o consumo energético. E esse consumo energético, ou esses picos de consumo energéticos, têm que ser acautelados por uma mais eficiente e constante distribuição de energia, ok? E isso também leva a outras soluções, como por exemplo o que nós chamamos os BESS, os Battery Energy Storage, para manter e para dar o suporte necessário a essas estruturas de alta densidade computacional. Obrigado, Isabel. Vou dirigir este mesmo tema ao Luís Duarte, da Portugal DC. O Luís Duarte, obviamente, como Portugal DC, terá a sua opinião, mas ele próprio trabalha numa empresa que, obviamente, trabalha com quantidades gigantes de dados. E aqui a pergunta, novamente, é os desafios da transformação do data center tradicional que existe para as novas realidades. Luís? Sim, obrigado, Jorge. Bem, aqui na Cibes vamos naturalmente acompanhando nos nossos data centers esta evolução. Não temos uma evolução tão exponencial como se verifica no resto do mercado, mas também temos o nosso IT a crescer. Por enquanto, ainda é possível acompanhar os desafios quer de energia, quer de arrefecimento,
com as tecnologias mais tradicionais. Ahm, no que diz respeito ao mercado, do ponto de vista mais macro, de facto, na associação conseguimos ver os diversos pontos de vista, desde os fabricantes das soluções, aos prestadores de serviços, aos próprios promotores dos data centers e operadores de data centers. E aquilo que verificamos, para não me estar a repetir aqui com os colegas de painel que já falaram naturalmente dos desafios da energia, do arrefecimento, eu acrescentava aqui dois pontos que eu diria que também são bastante pertinentes e importantes para neste capítulo. Um deles é o design do data center. Antigamente, o design do data center era uma coisa, os requisitos eram muito mais, duravam muito mais tempo. Aquilo que eram os requisitos no data center há 20 anos, há 15 anos, mantiveram-se pelo menos durante uma década sem grandes alterações. Pode ter havido alguns no tempo ali alguma turbulência com os blade servers, que na altura também assustaram um pouco porque tinham uma maior densidade e obrigavam a necessidades especiais de cooling. Mas aquilo que assistimos hoje em dia é os promotores, quem está a fazer um novo data center, seja greenfield, ou seja uma instalação nova, ou um brownfield, que é um reaproveitamento de algo existente, quer ter algo, face ao volume de investimento que está em casa, quer ter algo que seja à prova de futuro. E aqui a prova de futuro é muito difícil, porque quando se está a fazer agora, à medida que a capacidade de computação está a evoluir, estamos agora a criar requisitos para um determinado desenho e daqui a um ano, dois, esse desenho já não está atualizado, já precisa de reforço. Portanto, nós temos conhecimento entre os players que estão em Portugal que tiveram de adaptar os seus requisitos já com a obra em curso. Portanto, afinal, já não estamos a falar de racks que podem levar 20 kW, estamos a falar de racks que podem levar 60 kW. E, portanto, tem de haver aqui, já com o carro a andar, com o comboio a andar, tem de haver ali uma adaptação, nas capacidades. E isto é bastante desafiante, como devem imaginar. Depois, o tema que já tinha sido abordado também anteriormente, que é o tema das telecomunicações, em que aí, de facto, Portugal goza de uma localização privilegiada, mas os data centers de hoje dependem muito de um acesso a diferentes operadores de telecomunicações e com as baixas latências. Ora, se não for esse o caso, estamos a falar de frigoríficos gigantes que depois não conseguem comunicar e funcionam como se fosse uma ilha. E isso, de facto, não é o objetivo dos data centers modernos. Tem de haver muita comunicação, muita capacidade de telecomunicação. E tem havido acompanhamento da parte dos operadores nessa disponibilização de capacidade? De facto tem, isto é, quer os operadores de telecomunicações, são players bastante importantes neste setor, quer no aprovisionamento de cabos submarinos, quer depois no desenvolvimento das fibras, já das fibras terrestres, são fundamentais. Portanto, e os data centers acabam, vamos dizer, um pouco como estes caminhos das telecomunicações são poucas autoestradas que ligam todas estas infraestruturas, e quanto mais próximo um data center estiver dessas autoestradas, mais capacidade está para aquilo que é hoje pedido a um data center. Muito obrigado, Luís. Muito obrigado pela sua visão. Vamos passar então ao próximo tema, Marta. Sim, vamos sim, senhora. E eu começava por dirigir esta pergunta à Isabel Pinto, que foi precisamente quem há pouco estava a falar da questão da densidade computacional. Quando falamos em data centers de próxima geração, estamos a falar apenas de maior densidade computacional ou
na verdade, de uma redefinição completa da arquitetura do Core ao Edge? Um, eu diria que uma coisa leva invariavelmente à outra, não é? Claro. Portanto, hoje em dia já não conseguimos conceber a nossa tecnologia diária sem alta densidade computacional e, portanto, isso leva-nos automaticamente à redefinição e ao repensar de toda a infraestrutura e de todo o data center, que eu já não diria do futuro, já diria do presente, porque efetivamente estas necessidades são as necessidades que nos chegam todos os dias. No caso particular da Vertiv, se calhar, tendo em conta as parcerias ou as alianças que temos com outros vendedores dentro da área computacional, como a NVIDIA ou até uma Dell e uma Lenovo, mais na parte mesmo de computing, vamos tendo estas perspectivas, se calhar, um bocadinho antes de chegarem as necessidades aos clientes, não é? Porque acabamos por ter a consciência de que nesta fase e nos data centers do presente e do futuro, temos que ser todos peças do mesmo puzzle. Agora não é uma coisa que potencia a outra, é como nós costumamos dizer em Portugal, uma pescadinha de rabo na boca. E, portanto, temos que funcionar todos como um ecossistema, os vendedores de infraestrutura crítica, os vendedores de infraestrutura computacional, para repensar e para satisfazer as necessidades que todo esse que nos estão a chegar diariamente. E claro, as necessidades estão sempre, principalmente a nível da infraestrutura crítica, estão sempre à volta de um bocadinho do mesmo. A refrigeração, as novas necessidades de refrigeração, a distribuição de energia, mais do que a disponibilidade da mesma, porque no nosso país não temos grandes problemas de disponibilidade, podemos ter algumas limitações na sua distribuição, de fazê-la chegar exatamente como necessitamos aos sítios que necessitamos. E para além disso, eu diria que, tal como a Paulo falou há pouco para outra questão, o rápido deployment de novos data centers. Principalmente, não tanto a nível dos grandes data centers dos dias de hoje, que esses têm de ser pensados não com mais cuidado, mas se calhar com mais tempo, mas para os mais pequenos, para os data centers mais a nível empresarial. São projetos em que as empresas adotam ou querem investir e que precisam de um deployment muito, muito rápido. E tem que haver soluções completas, eficientes, escaláveis e com muito rápido deployment, tal como a Paulo também comentava há pouco. Obrigada, Isabel, pela partilha também da perspectiva daquilo que são as preocupações também dos clientes e do dia a dia. Fazia a mesma questão ao Rui Fialho da Huawei. Na sua perspectiva, Rui, se estamos a falar apenas de uma maior necessidade de densidade computacional ou uma redefinição, por outro lado, completa da arquitetura? A resposta a esta pergunta é simples e no seguimento das outras questões e de tudo aquilo que temos vindo a discutir, portanto, é uma definição completa. Não haja dúvida que a maior densidade é apenas o sintoma mais visível. Estamos a falar de umas necessidades que começam então na rede elétrica e refrigeração e terminam nas aplicações, porque as próprias aplicações têm que se ajustar. E quando estamos a falar das aplicações, estamos a falar realmente desta distribuição entre o core e o edge. Portanto, a computação, o armazenamento, a proteção de dados tem que estar preparada para que os sistemas sejam cada vez mais distribuídos, porque uma simples sala, um simples data center não é suficiente ou não consegue, à data, entregar aquilo que será necessário para todas estas transformações. Portanto, estamos a falar aqui de uma metamorfose completa. É uma infraestrutura que vai ter que se adaptar como um organismo vivo. Estamos a falar de uma infraestrutura que vai se auto-otimizar, vai mudar a distribuição entre o core e o edge à medida de que as aplicações, as organizações, cada cliente
precisa. Portanto, sim, é uma transformação completa e que será também, como dito, ainda muito imprevisível em relação ao futuro, e esse é o grande desafio. Aquilo que nós planearmos hoje pode estar completamente obsoleto em 2, 3 anos, porque sabemos que neste prazo de 5, 10 anos vamos estar a falar de um mundo extremamente diferente do que temos atualmente. Obrigada, Rui. Era um pouco daquilo que o Luís dizia no início, que hoje pode ser definido, depois daqui a uns tempos já perdeu, ou melhor, já não, o contexto já é muito diferente, porque a evolução assim levou a esse patamar. Jorge, vamos para a próxima questão, falar de um tema extremamente importante. Sim, é um tema muito importante, é um tema que eu penso que a comunidade da IT também não estava tão desperta para este tema. A energia era algo que estava disponível à partida para as necessidades do data center, não era nada que se tivesse que equacionar de uma forma mais estratégica. E hoje, possivelmente, a energia é mesmo o ponto fulcral do crescimento da capacidade computacional dos data centers em todo o mundo, não é? Não é um tema português, ou seja, a energia acaba por ser aqui possivelmente um fator determinante, a energia, a disponibilidade e o preço dela, não é? Mas para falar sobre isso, seguramente o Luís Duarte terá uma visão muito mais ampla do que a minha. Luís. Sim, Jorge, de facto o tema não é nacional, o tema da grande demanda que existe à volta da energia elétrica é um tema global, é um tema europeu, é um tema nacional. Os principais centros de desenvolvimento de data centers na Europa encontram-se atualmente esgotados do ponto de vista energético. E já não existe capacidade, e em alguns desses espaços os governos fazem também uma espécie de stand-by a novos investimentos para a pensar um pouco se é pertinente ou não poder avançar com esses investimentos na rede. Em Portugal, existe capacidade na nossa rede para novas instalações. Existe um mix de produção de energia bastante interessante, em que o mix e a composição a percentagem de produção de energia verde, está no topo da escala da Europa. Aquilo que existe atualmente é uma forte especulação naquilo que são os pedidos de ligação à rede. Uhum. Portanto, atualmente verifica-se um consumo em pico que anda na casa dos 10 gigawatts em Portugal, e verifica-se que os pedidos que existem superam os 26 gigas. Portanto, mesmo com os projetos que se prevêem em curso, este valor é altamente especulativo e não corresponde à realidade. E isto acontecia porque era muito simples pedir um ponto de ligação à rede sem ter qualquer custo. Às vezes, para o mesmo projeto, havia mais do que um pedido de acesso para o mesmo ponto. Ahm, o governo, entretanto, legislou à volta deste tema e da dificuldade que existe, e está agora em vigor um anúncio que foi promovido pela Direção-Geral de Energia e Geologia, que no fundo aquilo que pede é, no prazo de 20 dias úteis, foi aberta uma consulta pública para manifestação de interesse de atribuição da capacidade de ligação à rede elétrica em zonas de grande procura. Portanto, isto verifica-se nas zonas de grande procura. Se existirem vários promotores interessados, poderá existir até dar-se uma situação de haver um leilão. Ahm, e desta vez aquilo que se pede é, mediante a capacidade de energia que se está a ser solicitada, assim existe de uma forma basicamente proporcional, o pagamento, dá-se lugar ao pagamento de uma caução. Ou seja, apenas quem está mesmo interessado é que também estará disponível para o pagamento desta caução. Ora, aquilo, nós, enquanto associação, fazemos também aqui um apelo ao Governo, no fundo,
para permitir dilatar o prazo desta consulta pública, porque 20 dias é um prazo extremamente curto para que promotores, estamos na maior parte das vezes a falar em empresas multinacionais com ciclos de aprovação exigentes face ao volume de investimentos que estão em curso, e tememos que este anúncio que foi feito, que no fundo pretende promover uma limpeza dos pedidos especulativos, também possa ter sido demasiado exigente no prazo que está aqui em curso. O prazo está a terminar e, portanto, nós também, enquanto associação, iremos entregar um memorando ao Governo para que possa ponderar o alargamento deste prazo, porque a iniciativa é louvável, a única coisa que pedimos é que este prazo possa ser um pouco mais alargado. Muito obrigado, Luís. Ó, Luís, eu queria te fazer uma pergunta, uma perspectiva que o Luís tenha sobre algo que aconteceu mais no norte da Europa inicialmente a grande expansão dos data centers esteve no norte da Europa, e a forma como as comunidades locais reagiam ao- à presença de grandes data centers na sua região. Uhum. Isto no norte da Europa inicialmente foi um problema, não sei exatamente neste momento como é que está. Como o Luís próprio disse, até os próprios governos, às vezes os governos locais limitavam um bocadinho o crescimento para tentar equilibrar as sensibilidades públicas do público. Em Portugal, eu penso que nós não notamos isso, possivelmente também porque o nosso mix de produção tem uma parte renovável muito forte, talvez por isso, não? Sim, sim. Existe até a expressão anglo-saxónica de sim, senhor, queremos este investimento, but not in my backyard. Ou seja, queremos estas coisas, mas sempre queremos a inovação, queremos todas essas coisas, mas desde que não seja aqui no nosso jardim, porque não queremos isso longe. Ah, ora, hoje em dia, nós não estaríamos aqui a fazer este evento online sem os data centers, não teríamos acesso a todas as plataformas de streaming, às televisões, àquilo que há de ser o desenvolvimento da condução autónoma, aos nossos telemóveis, à inteligência artificial. Isto é, não teríamos acesso a nada disto sem a infraestrutura base que de facto são os data centers. E por isso é muito importante nós podermos trabalhar aquilo que é a opinião pública e podermos de facto demonstrar aquilo que são aquilo que são as vantagens e aquilo que são a bondade dos data centers. Isto é, o data center não é uma indústria poluidora, não é uma indústria que vai tirar eletricidade às pessoas, que vai tirar a água às pessoas. Esse é outro dos mitos que muitas vezes aparece, que é o data center é muito consumidor de água. E isso não corresponde à verdade. E a tecnologia que existe, a utilização de água nos data centers pode ser feita em circuito fechado. Aliás, na Europa, em Portugal, a maior parte dos circuitos dos sistemas de arrefecimento baseiam-se em água que circula em circuito fechado. O projeto que temos em Sines baseia-se no arrefecimento através da água do mar, mas sem estar a consumir água do mar, isto é, a água que sai do data center circula em circuito fechado, vai ao mar e volta, tal como existia na central de produção elétrica que lá existia e que proporcionava até aos banhistas uma temperatura da água um pouco mais confortável do que aquela que existe na zona. O que existe é o aumento da procura de energia é tão elevado pelos números que vimos que há situações onde não há capacidade na rede elétrica para responder ao desafio que está a ser colocado. E aí a rapidez com que se vê na evolução do IT não é a mesma rapidez com que se constroem novas redes energéticas. Veja-se agora o desafio que tivemos com a tempestade de Christine e os danos que causou e o tempo de recuperação
que está a exigir para voltar a pôr a rede elétrica de pé. A nossa rede elétrica não tem problema nenhum. É de facto uma infraestrutura que leva, que não é recuperada de um dia para o outro. E, portanto, todo este crescimento, a capacidade, os pontos de ligação, isto é, não basta termos capacidade a nível nacional, ela tem de ser possível existir ligação nos pontos onde os data centers se queiram ligar, à rede elétrica. Muito bem, muito obrigado, Luís. Marta, vamos então passar ao próximo tópico. Sim, exatamente. Vamos falar aqui de um tema que, aliás, e quem vai responder também já falou um pouco disto. Dirijo-me à Isabel Pinto, que há pouco falava da questão do arrefecimento e ainda agora, nem de propósito, o Luís falava da questão da utilização da água como arrefecimento. Perguntava à Isabel como é que o aumento da densidade associada a workloads de água, como também já falámos quando falámos da questão da energia, e da distribuição, está a repensar os modelos de arrefecimento, da eficiência energética e do desenho físico das infraestruturas. Qual é a experiência, o testemunho da Isabel aqui nesta questão? Sim, efetivamente, o Luís tocou em vários pontos. Primeiro, que são, já não diria preocupações, mas são quase as diretrizes que permitem o desenvolver os novos designs da infraestrutura crítica. A questão da refrigeração, claro que é sempre um tema super premente. Como ele falava e bem, o recurso da água não é tão elevado quanto muitas vezes se fala em praça pública, efetivamente por isso, porque todos os sistemas de refrigeração líquida são concebidos em circuito fechado. A questão das tecnologias combinadas entre refrigeração líquida e a refrigeração, vamos lhe chamar mais tradicional, por expansão direta ou por ar, também faz com que todo o circuito de refrigeração direct to chip ou da própria sala seja mais eficiente, ok? E diminua os seus consumos energéticos. E depois toda a questão, e depois voltamos sempre ao mesmo ponto: refrigeração, consumos energéticos, eficiência energética e toda a solução, já não falo de equipamentos, mas toda a solução de infraestrutura crítica tem que ter esta premissa. Inclusivamente todo o suporte energético já não pode ser só pensado através da tradicional UPS, ok? A infraestrutura é crítica demais para estarmos apoiados apenas na rede elétrica e na tradicional UPS. E daí soluções como falava há pouco das Battery Energy Storage. Outras questões que têm que estar também sempre muito em cima da mesa quando falamos neste tipo de infraestruturas, e cada vez mais, é a questão da manutenção. Da manutenção que tradicionalmente nós falamos da manutenção preventiva, ok? Cada vez mais, e no caso da Vertiv já falamos disso no presente, a manutenção tem que ser preditiva. Nós temos que ter uma monitorização cada vez mais fina para conseguirmos prever e evitar problemas e prever manutenções futuras, etc. E tudo isso vai nos levar sempre à questão da eficiência, seja eficiência financeira, seja eficiência energética, porque mantendo os equipamentos a funcionar da forma mais perfeita possível, quando estão sob tanta pressão potenciada pelos novos workloads, temos que ter ferramentas, e a inteligência artificial também nos está a ajudar muito na questão da monitorização preditiva. Temos que arranjar ferramentas para mantê-los a funcionar sobre grandes pressões, mas sempre da melhor forma possível.
Claro, muito obrigada, Isabel. Passo a palavra ao Jorge para a próxima questão. Sim, a próxima questão de estar neste mundo da energia, que é o pilar fundamental do data center, e há pouco falamos de disponibilidade, e o Luís falou dos pontos de acesso e, portanto, da disponibilidade. Eu gostava de agora olhar um bocadinho para a questão do custo da energia, e qual é a competitividade que Portugal tem. O mercado ibérico de eletricidade, no final é isso que conta. Como é que nós estamos em relação eh, a outras localizações europeias, por exemplo? O custo do megawatt-hora em Portugal, nos contratos necessariamente são contratos confidenciais, mas o que sabemos sobre o custo e da forma como o custo também pode ser um limitador ou não da expansão do data center. Luís? Sim, o custo em Portugal, o custo de energia em Portugal é bastante competitivo. Comparando com a Europa, é de facto bastante competitivo e é um valor diferenciador. Ahm, e penso que isso se deve àquilo que foi a aposta, feita em Portugal do investimento nas renováveis e que está a trazer os seus frutos. Não só pela vertente do custo, que naturalmente, quanto maior a dimensão do projeto, mais isso pesa também no próprio business case. Mas também na componente de atingimento das metas de sustentabilidade. Portanto, Portugal está muito preparado para poder fornecer energia verde. Um dos nossos associados, o projeto de Sines da Start Campus, anunciou ainda esta semana o protocolo feito com a EDP para o fornecimento de energia verde. Aqui na Cibes, por exemplo, nós temos celebrado com a EDP um contrato de fornecimento de energia há 10 anos com garantia de 100% de fornecimento de energia verde. Portanto, isso, lá está, para o atingimento das metas de sustentabilidade, isso é um requisito absolutamente necessário. E em termos de business case, também não haja dúvidas que nestes projetos grandes é super importante, é uma componente super importante para a saúde financeira dos projetos. Muito obrigado, Luís. Eu agora dirigi a pergunta ao Rui Fialho, da Huawei, aqui mais sobre uma componente até da eficiência energética da tecnologia. Rui? Muito obrigado, sim. E então, no seguimento, mais uma vez, tudo aquilo que falámos e daquilo que o Luís acrescentou agora, ou seja, a energia, a necessidade de um foco, de garantia de acesso à energia abundante, estável e com custo previsível, é tão ou mais importante que a própria tecnologia de computação que vai alimentar. Portanto, não se trata somente do custo, porque trata-se mesmo, também como já foi referido, na própria capacidade de produção e de distribuição desta energia. Porque um data center de inteligência artificial tem necessidades energéticas que superam de muitas cidades. Não estamos a falar de aldeias, não estamos a falar de vilas, estamos a falar de cidades de médio porte pelas necessidades que são geradas. Assim, isto é um tema realmente, o tema do momento. Fala-se inclusive naquilo que se pode chamar de uma parede energética. Portanto, a necessidade que tem que haver uma revolução tecnológica melhorando o desempenho por watt. E não é o desempenho de conseguirmos tirar ao a ter um poder computacional 2 ou 3 vezes maiores. Estamos a falar de, na próxima década, precisarmos provavelmente melhorar em 100 vezes o desempenho por watt. E isto é realmente um desafio que a energia, portanto, os fornecedores de energia, os produtores de energia têm que garantir, mas também os fornecedores e os produtores de eletrónica, no qual a Huawei se integra, e, portanto, há um foco muito
grande do nosso R&D, do nosso desenvolvimento, em garantir esta melhoria no desempenho por watt, e espera-se que realmente já estamos a introduzir no mercado algumas soluções muito interessantes nesta área, mas é um contínuo desenvolvimento e, portanto, vamos andar mesmo de mão dada, em que uma coisa e outra já não é acessório. A energia é crítica, a eficiência energética e a capacidade de otimização do lado da computação e do armazenamento mantém-se com aquela importância que tinha, mas agora mais ainda, porque realmente estamos a falar de novos paradigmas na gestão dos dados. Muito obrigado. Rui. Marta, passamos para o próximo. Penso que o Luís queria só acrescentar aqui qualquer coisa aqui provavelmente obrigado, depois da Marta. resposta do Rui. Sim, aqui com a resposta do Rui, o Rui traz um elemento que é super importante, que é a evolução em termos de eficiência de toda a computação que estamos a falar. E penso que neste setor é onde se assiste a uma evolução maior dos níveis de eficiência dos equipamentos. Se calhar, se nós olharmos, por exemplo, para a indústria automóvel, antigamente víamos carros normais que gastarem mais de 10 litros de gasolina aos 100 km era comum. Hoje em dia isso já não é aceitável, a menos que seja um carro desportivo. E aqui o que nós vemos nos data centers é um setor onde um dos principais indicadores é a eficiência energética. É o Power Usage Effectiveness. E no fundo, o que é que ele mede? Eu, para ter um data center em funcionamento, eu vou medir qual é que é o consumo total da instalação e vou dividir pelo consumo de IT. E isso dá-me um indicador da eficiência deste sistema. Ora, há uma década era comum termos este índice, o PUE, na casa das duas unidades, 2,1. Era comum ter isso, isto é, por cada kilowatt de IT, eu gastava 1 kW na energia de suporte a isso, nomeadamente no arrefecimento. Hoje em dia, os data centers trabalham com um índice PUE na casa 1,1, 1,2. Isto é, eu por cada kilowatt de IT não vou gastar outro tanto para arrefecer. Vou gastar 2/10 disso para arrefecer. E, portanto, é um setor que aposta muito na eficiência energética e tem como principal indicador da sua eficiência, de facto, a eficiência energética. Isso é muito importante. Obrigado. Agora sim. Vamos então para a próxima questão. Falamos sobre arquitetura tecnológica e perguntava ao Filipe Frasquilho da IP Telecom quais são as mudanças mais críticas ou melhor, as mudanças técnicas que serão mais críticas quando falamos aqui da questão do suporte aos workloads de IA, que é na verdade o que também tem aumentado, o que tem feito aumentar aqui a necessidade de armazenar dados, como também penso que foi o Rui que no início referiu. Quais são as mudanças técnicas? É ao nível da computação especializada, das redes de baixa latência, que também, entretanto, já foi aqui tocado, o storage de alto desempenho? Qual é a opinião do Filipe? Os componentes e as soluções de inteligência artificial, no seu todo, são bastante complexas e muito exigentes. Mas desses fatores que foram identificados, há dois que, para mim, são claramente os mais importantes. Uma é óbvio, computação com os GPUs, não há dúvida nenhuma. Acho que ninguém vai fazer soluções de inteligência artificial, nomeadamente generativa, sem ter GPUs. Os GPUs normais é impossível. E a outra componente que é muito, muito importante é a componente de rede. Componente de rede que faz a interligação entre essas componentes. Todas as componentes, na parte de computação e a parte de storage. A parte de storage, hoje em dia, para estas soluções, está baseada essencialmente em rede. Está baseada em rede de alta capacidade e de muito baixa latência. E, portanto, todos estes sistemas obrigam a ter uma arquitetura de rede muito bem desenhada, e estamos a falar de rede dentro do data center, que depois vai ter que ter a capacidade de interligar com as restantes componentes. Porque a inteligência artificial, e acho que toda a gente tem essa noção,
necessita de dados que sejam coerentes, que sejam bons, para ter bons resultados. Mas eu não preciso ter todos os dados na minha infraestrutura. Eu preciso saber ir buscar os dados que são necessários para obter esses resultados. E, portanto, eu tenho que ter conectividade aos vários locais onde necessito ir buscar esses dados. E, portanto, toda esta componente da rede é fundamental para que a arquitetura funcione na sua globalidade. Como é óbvio, a storage é muito importante, não há dúvida nenhuma. Sem ela, nada vai funcionar e ela tem que ser rápida. Mas os modelos tradicionais de storage que não se aplicam, neste caso, nomeadamente quando estamos a falar de Fibre Channel, mas hoje em dia, já nos modelos tradicionais, já é utilizado storage de alta capacidade também baseado neste tipo de rede. Portanto, a diferença, digamos que a storage tem evoluído muito, mas não é fundamental para os desempenhos dos workloads de IA. Os outros dois são mais importantes. Obrigada, Filipe, pela partilha da opinião. Nesta mesma questão ainda também gostava de ouvir a opinião do Rui Fialho. E muito obrigado, e aqui pela primeira vez permite-me discordar um bocadinho do que o Filipe disse. É para isso mesmo que existe o debate. Storage é aqui a minha área. Exato. E portanto, pronto, mas de facto, obviamente que o Filipe está coberto de razão aqui nas várias coisas, mas eu levaria aqui um bocadinho mais ao detalhe, ao porquê também da storage, porque primeiro que tudo, obviamente que não podemos dizer, como falámos, estamos a falar de coisas muito dinâmicas e portanto não podemos dizer que uma área seja mais crítica que outra. Na realidade, podemos pensar que neste workload de inteligência artificial como uma linha de montagem. Se uma das peças para ou se uma das peças não está otimizada, toda a fábrica está aqui limitada e não trabalha. Neste caso, e aqui até parafraseando o nosso vice-presidente para a área de IT, o Dr. Peter Zhu, uma pessoa inteligente não é só inteligente por pensar rápido, mas também por ter uma excelente memória. E é aqui que nós vamos buscar a questão da storage. Porque, de facto, nesta evolução, os dados. Portanto, nós temos que pensar na storage, como o Filipe também disse, a storage, ao estar a sofrer uma transformação, deixa de ser o armazenamento puro e duro, onde guardamos dados, mas para guardar conhecimento e memória. Ou seja, a storage, uma storage dedicada para IA, uma storage construída para IA, percebe que os dados em bruto, textos, imagens, vídeos, não estão num formato que os modelos possam consumir eficientemente. Portanto, o objetivo, e a Huawei aí neste caso com uma AIDP, um AI Data Platform, consegue estruturar esses dados e pegar nos dados em bruto e prepará-los para que os modelos de IA os utilizem diretamente. Portanto, o que nós estamos aqui a fazer é realmente termos uma memória de longo prazo. Como o Filipe disse muito bem, para nós conseguirmos extrair informação em IA, o desempenho é tudo, e daí os GPUs. Mas os GPUs são realmente demasiado caros e demasiado limitados naquilo que eles conseguem armazenar. Então, nós ao interligarmos, ao termos vamos chamar aqui um superpoder com uma caixa unificada, que utiliza 3 níveis. Utiliza realmente o GPU para aquilo que são os dados imediatos, aqueles que estão sempre a ser acedidos, mas ao mesmo tempo utiliza também a RAM do servidor para dados que são importantes, não tanto como aqueles que estão na GPU, mas que são relevantes àquilo que nós estamos aqui a trabalhar, e depois, não menos importante, porque de facto consegue maximizar, aumentar muito aquilo que é a memória e o contexto a storage, aqui recorrendo à tecnologia NVMe, recorrendo realmente a RDMA, Over Converged Ethernet, portanto os protocolos novos que vão trazer e que vão realmente garantir que mesmo quando estamos a trabalhar sobre storage, estamos a trabalhar a velocidades que não são comuns nos dias de hoje. E, portanto, vamos dizer que a storage é como uma pool de caixa externa. E aqui, os modelos de IA deixam de ter um contexto limitado pelo GPU para ter um contexto muito mais vasto, reduzindo, obviamente, em muitos custos e aumentando muito a eficiência. Obrigada, Rui. Para isso é que também temos aqui diversas perspectivas e é sempre interessante quando o debate tem várias opiniões e acho que o Filipe quer lhe responder. Entretanto, eu vou passar a palavra ao Filipe, que acho que ele quer ripostar. Não é repostar nada. Ao Rui, a única coisa que eu disse, e disse que a storage é muito importante, mas que hoje em dia já existem muitos sistemas até tradicionais que já tiram partido daquilo que o Rui teve a dizer. E, portanto, a diferenciação é mais noutra componente. Mas concordo consigo, claramente. Todos são importantes, mas eu disse isso no início, ok? Só para não haver aqui qualquer dúvida sobre a situação. Obrigado.
Pronto, e eu deixo também o Rui responder, mas é a última vez, por favor, meus senhores. Sim, sim, não, obviamente é mesmo só aqui no contexto deste painel e foi uma brincadeira, obviamente que eu Claro, percebi claro. perfeitamente a mensagem do Filipe e sei que felizmente estamos todos muito alinhados porque de facto representamos entidades bastante competentes nesta área e realmente a mensagem, mas é uma mensagem muito importante para todos os nossos colaboradores e como o Filipe diz, aliás, a Huawei nasce na área das redes e obviamente que estas redes de baixa latência é também onde a Huawei tem investido muito do seu R&D, porque de facto pode também ser o próximo bottleneck. A storage, felizmente, este avanço do NVMe até já surge já há mais algum tempo. Portanto, claro que estamos perfeitamente alinhados nisto. Obrigada, Rui. Também temos aqui, é sempre positivo termos aqui estas diferentes perspectivas para os parceiros que nos assistem e para a audiência que nos assiste, também poder fazer as suas escolhas e também poder se alinhar no caminho que mais sentido lhes fizer. Jorge, vamos para outra questão. Estamos quase no fim. Vamos para uma questão que tem ganho importância e relevância nos últimos tempos. Não é uma questão nova, a questão da soberania dos dados não é uma questão nova. É uma questão que até se começou a colocar inicialmente isto em termos europeus, a quando do GDPR, do RGPD. Na altura, comatou-se de alguma forma o compliance com acordos tipo Safe Harbor e os filhos todos dos acordos Safe Harbor que existiram depois. Mas hoje olha-se para a soberania de uma outra forma, sobretudo no último ano, por razões geopolíticas. A Europa também cada vez é mais exigente em termos da soberania dos dados. E, portanto, esta palavra de repente ganha uma importância enorme quando nós falamos dos data centers e dos dados que lá contêm, não é? Eu queria perguntar ao Filipe Frasquilho da IP Telecom como é que se obtém garantidamente uma soberania sobre o património que são os dados. A soberania digital, eu aí já só corrigir, não é há um ano, já é há 2 ou 3 anos que se está a falar desse aspecto, por causa das componentes geopolíticas e das alterações que têm existido, que todos conhecemos, infelizmente, portanto tem levado a esse ponto. O que é que a soberania digital tem trazido e, nomeadamente, tem focado muito na estratégia tanto dos governos, tanto dos Estados e das próprias entidades? Há 3 fatores que são fundamentais na identificação da soberania dos dados. O primeiro fator, que é o mais importante de todos, é termos a classificação dos dados e sabermos aqueles dados que têm que estar no país, não podem ir para outro lado. Esse é fundamental. Saber os dados que podem estar controlados de uma outra forma, mas que até podem estar, por exemplo, na União Europeia ou noutro local, e depois os dados que são públicos. Esse é um ponto que normalmente a grande maioria das entidades não tem essa identificação totalmente efetuada. E, portanto, torna-se simples, e aqui puxa a brasa à nossa sardinha, a maioria das entidades, quando não têm isto, dizem é tudo dados soberanos. Não é verdade. Não é verdade. Deve haver esta componente. E depois temos os 3 aspectos fundamentais que, como quase tudo que nós conhecemos, temos que saber é como, quem e onde. Vamos começar o onde, claramente, é os dados estão em que residência. Aí o data center é fundamental. Eles residem onde, em que data center, em que país, em que localização. Nós temos que ter o controle sobre isso. E lá está, para os dados que são importantes para, seja para os governos, seja para as entidades. Depois, o como. Como, e aqui temos um problema a nível europeu. Como qual é que é a tecnologia? Que tecnologia é que suporta e que dá suporte a todas essas as componentes digitais e os dados são, portanto, os workloads dos dados. Tipicamente, a grande maioria das tecnologias que nós conhecemos são muito poucas aquelas que são europeias. A grande maioria são americanas ou dos países orientais. E nós sabemos isso e, portanto, é um problema que acho que a Europa vai ter que tentar responder de alguma forma, vamos ver como, porque aí é bastante difícil conseguir resolver essa questão. E depois a última é o controle operacional. E aí já é mais fácil. Quem é que controla operacionalmente as infraestruturas?
ter a garantia que as infraestruturas são controladas por pessoas que são daquele país, que nasceram naquele país ou naquela globalidade de países, nomeadamente na União Europeia, e que quem tem a possibilidade de aceder a esses dados são pessoas com essas características e não pessoas de outros países. Existem vários exemplos que saíram na comunicação social de situações na Europa em que dados foram utilizados pelo governo americano, neste caso em específico pelo governo americano. Foram pedidos às organizações, às clouds grandes, às upper clouds, situações que eram necessárias, o governo americano quis, e eles foram obrigados a dar. E isto é algo que nós temos que conseguir controlar a nível europeu e que os países estão claramente muito, muito preocupados. Com as mudanças que houve, é uma resposta que eu aqui falo na globalidade da Europa e em particular em Portugal, temos que ter atenção a este tipo de situações e por essa razão temos visto que nos últimos tempos a geopatriação, que já tinha referido há pouco, está a começar a aumentar. As entidades começam a perceber os dados que não podem ou que não têm confiança que estejam noutros locais, ou arranjam formas de os controlar através de chaves de encriptação próprias, esse tipo de soluções, ou então trazem-nos para as suas localizações, onde têm o controle em termos dos seus acessos. O outro fator aqui é as comunicações. Eu tenho que ter a capacidade de controlar as comunicações. Quem é que pode ou não pode aceder? E num data center local, onde eu possa ter esse controle das comunicações, quando digo a entidade em si pode ter o controle e saber quem é que pode ou não aceder, torna muito mais simples garantir que só aquelas pessoas ou só aquelas entidades é que conseguem aceder aos dados e não outras. Eu controlo isso. Muito obrigado, Filipe. Bem, eu no lançamento deste tópico não tive coragem de referir os nossos amigos transatlânticos, mas, mas de facto é aquilo que nós pensamos sempre, não é? Muito bem. Vou interessar o mesmo tópico sobre a soberania dos dados ao Paulo Carneiro da Maxi Global. Paulo. Obrigado, Jorge. Bem, o Filipe disse quase tudo, resumiu praticamente tudo o que havia de falar sobre a soberania dos dados. Hoje em dia, a garantir a soberania não se limita só à localização da física dos dados, não é? Implica assegurar controle sobre a operação, das infraestruturas, a clareza quanto à à jurisdição aplicável, alinhamento dos requisitos regulatórios. Portanto, sabemos que muitas vezes até em questão das próprias empresas têm regulamentos internos que obrigam a que os dados estejam dentro de casa, não podem estar, seja ele na cloud, seja noutro local. Tem que ser controlado por eles. E isso são mecanismos robustos de compliance que depois têm também a parte da auditoria. Trata-se de proteger a informação crítica e mitigar riscos de divulgação de informação, ou seja, já todos nós ouvimos falar de espionagem industrial, esse tipo de coisas, que muitas vezes estão em causa a própria soberania da informação. Não é? Nós achamos que a soberania não pode ser um obstáculo à inovação. Temos que ter as ferramentas necessárias para fazer, com o controle necessário, e aqui vai ser um grande desafio, como o Filipe disse, para a Europa, saber lidar com isto, tendo em atenção que nos últimos anos deixámos que outros tomassem conta deste tipo de coisas e que agora nos vemos abraços com um desafio muito grande para tratar. Sim, sim, é verdade. Muito obrigado, Paulo. Eu dirigia, por fim, este tema sobre a soberania dos dados ao Luís Duarte da Portugal DC. Tem havido um esforço dos hyperscalers em localizar data centers dentro de territórios para eles próprios cumprirem o compliance europeu. Qual é a sua visão sobre este tema da soberania dos dados? Luís? É interessante, de facto, os hyperscalers começaram a criar as zonas, uma zonificação da sua oferta, aquelas zonas locais para criarem, darem a possibilidade da soberania digital dessa forma mais localizada. Eu, em relação àquilo que já foi partilhado pelos colegas de painel,
eu acho que há, pelos piores motivos, mas nos últimos anos há também, diria que há algum desconforto mesmo no seio europeu. Ou seja, na Europa verifica-se hoje uma agitação, hum, que causa esse desconforto que leva a que cada um dos Estados-membros da Europa também procure, para além da soberania ao nível europeu, por causa dos temas transatlânticos que já comentámos, mas também cada um deles, pretende ter na sua própria geografia, no seu país, a soberania digital. Seguramente que um governo português não quererá deixar a sua soberania digital à guarda de uma infraestrutura localizada em Espanha. Não fará muito sentido e, portanto, há vários níveis de soberania que estamos aqui a falar e isso irá permitir diversos níveis também de desenvolvimento destas infraestruturas. Muito obrigado, Luís. Marta, vamos agora para a última ronda, digamos assim. Sim, exatamente, exatamente, Jorge. Aqui uma mensagem aos parceiros, que é a nossa habitual última questão que encerra os nossos live events, uma mensagem aos parceiros sobre as oportunidades e os desafios que este setor dos data centers apresenta. Começava por dirigir este pedido ao Filipe Frasquilho e a P Telecom, uma mensagem final para os parceiros que nos assistem, e o que é que este ano 2026 o que é que podem esperar? Os parceiros tipicamente são quem está mais próximo dos clientes e conhecem melhor os clientes, e conhecem melhor as necessidades dos clientes. Portanto, isto é uma grande oportunidade para os parceiros, como já referi, pelas piores situações a nível global, do mundo, tirar partido da definição, de ajudar à digitalização das entidades, perceber quais são as melhores infraestruturas, quais são o melhor desenho da arquitetura necessária para garantir o compliance, para garantir a segurança dos seus dados e tem que, como é óbvio, contar com um conjunto de entidades, e penso que as que estão aqui, todas elas representam e têm esse know-how suficiente para os ajudar a conseguir aumentar o seu negócio, porque é isso que vamos cá, é para isso. Portanto, e aproveitar estes desafios que, infelizmente, não são pelos bons motivos, mas são desafios que temos que os aproveitar. Muito obrigada, Filipe. Isabel, a sua mensagem final aos parceiros. Sim, eu complementaria o que foi dito exatamente com isso, ou seja, nós focamos muito no que falamos hoje, um bocadinho se calhar mais a nível dos grandes data centers, mais a nível macro, mas todas estas necessidades vão recair por todas as entidades, vamos lhe chamar, na linha de produção, como nós falámos há pouco, ok? Portanto, desde pequenos data centers mais locais ou mais regionais, até ao edge. Todas as entidades vão começar a sentir estas necessidades, que agora parece que ainda só estão nos grandes data centers. Não, essas entidades vão senti-las, os nossos parceiros vão senti-las porque são efetivamente quem está mais próximo dos clientes e nós, enquanto Vertiv, com toda a experiência que temos nos grandes data centers, estamos cá preparados para ajudá-los a traduzir essas necessidades ou esses desafios em oportunidades. Muito obrigada, Isabel. Paulo, a sua mensagem final aos parceiros que nos assistem. Bom, já percebemos aqui neste fórum que este setor está a evoluir muito rapidamente, o que muitas vezes em processo de obra as coisas alteram, como foi falado aqui durante esta hora e meia. Portanto, o que nós achamos em relação é que como o setor está a mudar rapidamente, quem consegue oferecer soluções ágeis, escaláveis e sustentáveis terá uma vantagem competitiva clara. Para os parceiros, isto representa desafios, mas também um campo vasto de oportunidades, desde a concepção, o desenho, os modelos pré-fabricados até a operação e manutenção de infraestruturas críticas. A Maxi Global, dentro dos seus quadros, tem todas estas áreas e pode apoiar um projeto desde o minuto zero. Portanto, estamos cá para ajudar e aproveitar muito destes desafios e oportunidades. Muito obrigada, Paulo. Rui, a sua mensagem final aos parceiros.
Bom, muito obrigado. Portanto, a mensagem também acaba por ser sucinta. Estamos a viver um momento histórico, portanto, estamos a viver um momento de transformação. Os desafios, e não, obviamente não era bem o tema hoje, mas também não deixa de ser uma preocupação, os custos da tecnologia em função da inteligência artificial e da demanda, os custos da tecnologia estão a escalar muito rapidamente, mas a nossa mensagem para os nossos parceiros é muito clara. O futuro são os data centers inteligentes. E este futuro é construído com os clientes e com os parceiros. Portanto, a nossa missão, obviamente, é garantir que cada watt produz cada vez mais tokens e os nossos parceiros, a experiência que têm de terreno, são fundamentais para nos ajudar neste desenvolvimento. Aquilo que nós temos para oferecer ou aquilo que nós procuramos com os nossos parceiros é realmente relações de estabilidade, onde vamos proteger os nossos parceiros, o nosso ecossistema, aquele partner map que nós conseguimos fazer para as várias oportunidades, garantir também rentabilidade, porque, mais uma vez, somos todas organizações que temos que nos focar em financiar o nosso dia a dia e, portanto, nós, com modelos de marketing e projetos inovadores, vamos também conseguir trazer mais valor aos investimentos que são feitos e, obviamente, queremos aqui um crescimento estruturado e um crescimento de parceria win-win para todos. Obrigada, Rui. O Luís aqui neste caso não é bem uma mensagem aos parceiros, mas não queria deixar de lhe dar aqui a oportunidade para uma palavra final. Obrigado, Marta. Eu gostava de primeiro dar aqui uma mensagem ao parceiro governo, no fundo, aquele apelo que já lancei inicialmente de permitir de facto o alargamento do prazo para a consulta pública para a manifestação de interesse de atribuição de capacidade para ligação à rede elétrica. E aos parceiros também que estão presentes e que nos estão a ouvir, no fundo, lançava também o convite a que, caso ainda não sejam associados, para se associarem à Portugal DC. A Portugal DC está cá para ajudar, para desenvolver o setor e para ser a voz deste setor em Portugal. Portanto, todos serão bem-vindos. E lanço também aqui o convite para se juntarem a nós no terceiro Data Center Summit, que irá ocorrer a 26 de março, e será uma excelente oportunidade para comunicação, networking, entre os parceiros, entre todos os players do setor. Muito obrigada Luís pela partilha, agradeço também a todos a vossa participação. Falou-se aqui muito de inteligência artificial e é precisamente esse o tema do nosso próximo live event no dia 7 de Abril. A nossa edição de Abril do IT Channel vai ter como tema da mesa redonda inteligência artificial. Convido já desde todos a começarem também a inscrever-se. Brevemente vamos ter o lançamento das inscrições. E Jorge, parece que chegamos ao final. Bom Porto! Verdade, Marta. Chegamos ao final, chegamos dentro da hora. Foi um debate extremamente interessante. Resta-me agradecer aos leitores que seguiram este live event e um agradecimento especial, obviamente, aos nossos colegas de painel, cujos contributos acho que foram aqui inestimáveis para termos uma ideia atualizada do estado deste mercado. Poderão ler a cobertura deste live event na próxima edição de março do IT Channel, que terá disponível digitalmente na próxima sexta-feira e depois chegará às vossas secretárias em versão papel cerca de uma semana depois. Fiquem atentos, como a Marta referiu, fiquem atentos aos próximos eventos e iniciativas do IT Channel, nomeadamente ao Channel On, que é o maior evento para parceiros, o maior evento independente para parceiros, promovido pelo IT Channel e que se vai realizar no próximo dia 28 de maio aqui em Lisboa. Muito obrigado a todos, até uma próxima.